Vamos abrir a palavra de Deus para o nosso estudo em Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoram a besta ou não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, este é o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse. Talvez é o texto bíblico que mais divide a opinião dos evangélicos ao longo dos séculos. Não há consenso entre os evangélicos a respeito da interpretação desse texto. Os pré-milenistas creem que o milênio relatado neste capítulo sucede cronologicamente à segunda vinda relatada no capítulo 19. Já os amilenistas creem que o capítulo 20 não é sucessão cronológica do capítulo 19. Ou seja, que o capítulo 20, ou seja, o milênio, não é uma sucessão cronológica do registro da segunda vinda do capítulo 19. Pelo contrário, o capítulo 20 é a última sessão paralela das 7 sessões, e que, assim, o capítulo 20 reinicia com a primeira dispensação, cobrindo todo o período entre primeira e segunda vinda de Cristo. Se vocês notarem, o capítulo 19, conforme estudamos quarta-feira passada, nos leva ao final da história, ao dia do juízo, conforme os registros dos versos 19 a 21. Mas Apocalipse 20 retorna ao começo da dispensação atual. Assim, a conexão entre os capítulos 19 e 20
é semelhante à conexão dos capítulos 11 e 12. Se vocês estão bem lembrados, o capítulo 11 de Apocalipse termina a terceira sessão paralela com o relato do juízo final. E o capítulo 12, que é o começo da quarta sessão paralela, abre com a primeira vinda de Jesus, com o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão e a coroação de Jesus Cristo. Daí, nós não podemos interpretar o livro de Apocalipse numa linha linear cronológica. Mas o livro de Apocalipse traz para nós sessões, imagens, cenas semelhantes, paralelas, que são colocadas lado a lado uma da outra, de tal maneira que cada sessão dessas 7 que mencionamos registram os mesmos fatos, sob ângulos diferentes, perspectivas diferentes, de tal maneira que o capítulo 19 encerra com a segunda vinda e o juízo final. E o capítulo 20 abre, não com um fato posterior à segunda vinda e ao juízo, mas como um fato que retrocede à primeira vinda de Cristo. Desta maneira, o nosso entendimento é que o milênio aqui não sucede à segunda vinda, mas antecede à segunda vinda. Se vocês notarem, o capítulo 12 do livro de Apocalipse introduz os 5 inimigos que atacam a igreja: o dragão, a besta que surge do mar, o anticristo, a besta que surge da terra, o falso profeta, a grande meretriz, ou a grande Babilônia, ou o sistema religioso, econômico e político nas mãos do inimigo, e finalmente aqueles que foram selados pela besta, ou seja, os ímpios. O que vai acontecer agora, desde a sexta sessão paralela, é a queda desses inimigos em ordem inversa. Cai a Babilônia, cai o anticristo, cai o falso profeta, e como o dragão é a figura central que está por trás dos outros inimigos da igreja, o apóstolo João reserva esta última sessão, o ápice do livro, a apoteose do livro, para descrever a queda do dragão. E assim, então, consumando a vitória de Deus sobre os seus inimigos. É claro que uma interpretação do milênio, como 1000 anos literais aqui na terra, depois da segunda vinda, num reinado de Cristo com a sua igreja, glorificada aqui no mundo, convivendo com os ímpios, enfrenta dificuldades hermeneuticamente quase que intransponíveis. Eu vou levantar algumas delas. A primeira coisa que nós temos que entender é que não há nenhuma base, tanto nos evangelhos, quanto nas epístolas de Paulo, ou nas epístolas gerais, nem por insinuação, qualquer base para se acreditar num milênio terreno, político, de Cristo reinando fisicamente, terrenalmente, aqui com a sua igreja glorificada na terra. Você não encontra nenhuma base disso, nem nos evangelhos, nem nas epístolas de Paulo, nem nas epístolas de Pedro, ou de João, ou de Judas. Segundo, o milênio fala de um reinado físico, de um reinado de Cristo presente fisicamente neste mundo, quando na verdade o próprio Cristo afirmou que o reino dele não é deste mundo, não é um reino político, ao contrário, é um reino espiritual. O próprio Paulo diz que o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder, não em comida e bebida, mas em alegria, em poder do Espírito Santo. Portanto, o reino de Deus é sempre um reino espiritual e não físico na terra. Ele não tem fronteiras geográficas. Terceiro aspecto, a ideia do milênio na terra, conforme a pregação mormente dos dispensacionalistas, defende a tese de que quando Cristo reinar aqui, vai ser um tempo especial dos judeus. Que o centro político deste reino vai ser a cidade de Jerusalém. E que o templo vai ser reedificado e reconstruído no Monte Sião. E que Cristo vai governar
a sua igreja a partir de Jerusalém. E então, neste período, vai ser o tempo da ascensão política de Israel, como um povo distinto e separado da igreja no tempo e na eternidade. Isso levanta um problema sério, porque reintroduz aquela distinção entre os judeus e gentios que já foi abolida. Na verdade, o Senhor Jesus só tem uma igreja, uma noiva, e ela é composta de judeus e gentios. Não há separação aos olhos de Deus para gentios e judeus, nem na história e nem na eternidade, porque a igreja é una e ela é formada de judeus e gentios. Outra coisa, a crença num milênio terreno, político, de Cristo aqui na terra, com a igreja, necessariamente precisa afirmar a ideia de pelo menos duas ressurreições. Uma ressurreição, se é dispensacionalista, tem que se crer em 3 ressurreições. Uma no arrebatamento secreto, outra na segunda vinda visível e outra dos ímpios no final do milênio. Se é pré-milenista histórico, precisa se crer pelo menos em 2 ressurreições, ou seja, uma na segunda vinda de Cristo e outra dos ímpios no final do milênio. Mas esta ideia de 2 ressurreições não encontra base nas Escrituras, no ensino geral das Escrituras. O que a Bíblia ensina claramente é que a ressurreição é um fato único, que vai acontecer depois da volta de Jesus, e que vão ressuscitar tanto os crentes quanto os ímpios, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E esta ressurreição de um e de outro, de crentes e de ímpios, é concomitante no grande dia, o dia de Deus, o último dia, o dia da segunda vinda de Cristo. Ainda mais, a ideia de um milênio cria a grande dificuldade, quase que intransponível dificuldade, da convivência de Cristo glorificado e da igreja glorificada convivendo com homens, não apenas não glorificados, mas homens não regenerados. Como entender isso? Se a visão que João teve do Cristo da glória, lá em Apocalipse 1, foi tão majestosa, foi tão gloriosa, foi tão cheia de esplendor, que quando João viu Jesus, ele caiu como morto. Como conceber a ideia deste Cristo da glória, da igreja glorificada que já vai receber um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo e ao mesmo tempo estar convivendo com a sociedade de homens não regenerados, tratando de negócios, cuidando de economia e de política e de coisas pertinentes e atinentes ao mundo do aqui e do agora. Crer nisso, certamente, seria um anticlímax. Um anticlímax. Como conciliar, por exemplo, a ideia de que no capítulo 19, quando Jesus Cristo volta, ele volta exatamente para desbaratar os exércitos confederados que se aliam sob a liderança do anticristo, reunindo as nações e os reis da terra para guerrear contra Cristo. E Jesus Cristo vem e lança o anticristo, o falso profeta, no lago do fogo e desbarata os seus exércitos. Como entender agora que depois de uma vitória absoluta, final e arrasadora, ainda existe uma outra guerra, 1000 anos depois, com todas as nações que João chega a descrever que são como as areias do mar, que conspiram contra Cristo depois de 1000 anos de reinado sobre Cristo. Desta maneira, uma ideia de um milênio na terra esbarra-se com outra dificuldade, é que você vai ver que Jesus Cristo volta, segundo a visão pré-milenista, Jesus Cristo volta, tem um reinado de 1000 anos na terra, e só depois de 1000 anos é que vai acontecer o juízo final. Mas o registro geral das Escrituras é que quando Jesus Cristo volta, imediatamente se instala o juízo final. É isso que a Bíblia nos informa lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31, quando diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele,
então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ou seja, à luz do Novo Testamento, o juízo final não é depois de 1000 anos, o juízo final é imediatamente depois da segunda vinda de Cristo. Feito esta introdução, eu chamo a sua atenção para nós nos determos no texto lido e nós olharmos aqui 4 cenas distintas neste capítulo. A primeira cena é a cena da prisão de Satanás, versículos 1 a 3. A prisão de Satanás. O que na verdade significa a prisão de Satanás? Se você notar, lá no capítulo 9 já falou do poço do abismo. Esse poço do abismo tem uma tampa, essa tampa pode ser aberta, essa tampa pode ser fechada, essa tampa pode ser selada. Você vai descobrir que agora João vê um anjo que desce do céu com a chave na mão e com a grande corrente. E diz que este anjo prendeu a Satanás, o acorrentou por 1000 anos, que fechou o abismo até se completar os 1000 anos. E agora nós temos que perguntar se isso é literal ou se isso é simbólico. Primeiro nós temos que entender que Satanás, o diabo, o dragão, a serpente, é um espírito. E é muito difícil entender física e literalmente um espírito sendo preso numa corrente. Portanto, a figura, até pela lógica e pelo bom senso, precisa ser interpretado como um símbolo e não como um literalismo. E a pergunta é, o que significa prender Satanás, acorrentar Satanás? Significa que ele está amarrado, no sentido literal, com a corrente? O que significa que ele está debaixo de chaves, trancado? E nós temos que entender que o significado disso é que quando se fala em chave, em prisão, nesse sentido aqui, significa que o seu poder e a sua autoridade foram restringidos e limitados. Limitados. Precisamos entender o que esse texto não quer dizer. Não quer dizer de forma nenhuma que Satanás está inativo, que ele está fora de cena. Não é isso que o texto quer dizer. Porque você vai perceber que o propósito é para que ele não enganasse as nações. Enganasse em que sentido? O certo é que Satanás está limitado em seu poder, restringido em seu poder. Lutero dizia que Satanás é um cão na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus dá liberdade para ele ir. Se você ler no capítulo 12, onde descreve a luta do dragão, o dragão foi expulso do céu. Ele é um inimigo limitado em poder, em tempo, em autoridade. E essa é exatamente a mensagem deste texto. Agora, o que significa então que Satanás foi acorrentado e preso e selado no abismo para não mais enganar as nações? O que isso representa para nós? Deixa eu dizer para vocês, a prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda de Cristo e não com a segunda vinda de Cristo. A prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda de Cristo e não com a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo tem a ver com o lançamento dele no lago do fogo. A prisão dele está ligada à primeira vinda, se não vejamos. Você aprende na interpretação bíblica que um texto claro, um texto obscuro precisa ser interpretado à luz de um texto claro. Onde é que a Bíblia fala da prisão de Satanás? A Bíblia fala sobre esse assunto em Mateus 12, versículo 29. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Ou seja, o diabo tem uma casa. Dentro dessa casa ele tem bens. Esta casa não pode ser saqueada sem que primeiro ele seja amarrado. Que bens são esses? São as vidas. Que valente é esse? É o diabo. Como é que as pessoas podem ser arrancadas das suas mãos? No momento em que ele é amarrado. No momento em que seu poder é restringido. Então o que é que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele amarrou o valente. Saqueou a sua casa. Ou seja, agora as pessoas são arrancadas da potestade de Satanás. São tiradas do reino das trevas para o reino da luz. É nesse contexto que Lucas 10, 17, 18 diz. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O amarramento de Satanás está ligado
a que ele não pode mais enganar as nações. E de que maneira que ele não pode mais enganar as nações? Em que sentido ele não pode mais enganar as nações? É no sentido de que agora este evangelho que estava limitado aos judeus, agora se espalha para todas as nações. E Satanás não pode mais impedir, nem destruir a igreja, nem impedir que os eleitos de Deus sejam chamados eficazmente de todas as nações. E nesse sentido é que você percebe que à medida que o evangelho avança, se vê a queda dele. É desta maneira que João 12, 31 e 32 diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Na medida em que ele é limitado, então as pessoas, os eleitos de Deus, são atraídos para o Senhor. De tal maneira que Paulo diz em Colossenses 2,15, que Jesus Cristo despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A limitação, a prisão, a derrota de Satanás tem a ver com a cruz, com o sacrifício de Cristo, que impediu com que ele pudesse agora impedir que os eleitos fossem chamados de todas as nações. Se você notar, a expulsão de Satanás do céu, no capítulo 12, é um texto paralelo com a prisão de Satanás, no capítulo 20. E exatamente a expulsão de Satanás está ligada com a coroação de Cristo, com a proclamação do Evangelho, e não com a segunda vinda de Cristo. Desta forma, queridos irmãos, nós precisamos entender essas duas coisas. Primeiro, a prisão de Satanás é uma questão não literal, mas simbólica. É limitação de poder. Para não enganar as nações, é no sentido de que ele não pode impedir que universalmente os eleitos de Deus sejam chamados. Agora, o que esse texto quer nos informar com o pouco tempo de Satanás? Depois desses 1000 anos, diz aí, versículo 3, depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Que pouco tempo é esse? Em que sentido hoje ele está preso, limitado em seu poder? E em que sentido, por pouco tempo, seu poder não vai estar mais tão restringido? Esse pouco tempo de Satanás é concomitante, ou é paralelo com a grande tribulação, com o reinado do anticristo, com a apostasia. Vai ser esse tempo do fim, onde, por permissão divina, o poder do mal vai estar tão forte, tão intenso, tão universal, que o Senhor Jesus Cristo disse que se esse tempo não fosse abreviado, as pessoas não suportariam. Vai ser um tempo de perseguição universal. Vai ser o momento da grande tribulação, da grande apostasia, do levantamento do homem da iniquidade, o pouco tempo de Satanás. E esses 1000 anos? Esses 1000 anos não são literais. Esses 1000 anos, como todo o livro de Apocalipse, é um livro altamente simbológico. Como os números, conforme vimos nesse livro, também são simbólicos. Desde 3 anos e meio, desde os 144.000, desde as 2 testemunhas, também esse período de 1000 anos também é um número simbólico. É um número completo, 10 multiplicado por 3, que representa um tempo completo. Este é o tempo que vai da primeira vinda à segunda vinda. É o período total da igreja. É o período em que Satanás está limitado no sentido não de agir no mundo, mas no sentido de que ele não pode impedir que nenhum dos eleitos, por quem Cristo morreu, sejam alcançados pela salvação. Porque está escrito lá no capítulo 5:9, que o Cordeiro foi morto para comprar para Deus aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E logo depois, você vai perceber no capítulo 6 e 7, que esses que foram comprados estão na glória, cantando, celebrando o Cordeiro. Ou seja, a obra de Deus não é uma obra frustrada, não é uma obra fracassada, não é uma obra derrotada. O projeto de Deus é um projeto vitorioso. Por isso Paulo diz em Romanos 8:30, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. O projeto de Deus é vitorioso.
e Satanás não pode frustrar esse projeto, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Vamos à segunda cena. A segunda cena deste livro, versículos 4 a 6, é o reinado dos santos com Cristo no céu. Veja você que logo no verso 4 ele diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A pergunta é: onde este reinado está acontecendo? Na terra ou no céu? Na perspectiva pré-milenista, esse reinado é na terra. São os 1000 anos literais. Mas você vai perceber que há dificuldades aqui para entender assim. Primeiro, João diz: vi tronos. Tronos. Onde estão os tronos? A palavra trono aparece no Novo Testamento 67 vezes, 47 das quais só no livro de Apocalipse. Das 47 vezes que a palavra trono aparece no livro de Apocalipse, todas as vezes, exceto 3, os tronos estão no céu e não na terra. E as 3 vezes que os tronos estão na terra, a primeira vez, Apocalipse capítulo 2, verso 13, é o trono de Satanás. A segunda vez, Apocalipse 13, 2, é o trono do dragão. E a terceira vez e última vez, 16, 10, é o trono da besta. Sempre que fala de trono na terra, não é o trono de Deus. Todas as vezes que o livro fala de trono, 44 vezes, esse trono está no céu. Portanto, esses tronos aqui, são tronos que estão no céu e não na terra. Segunda coisa, João está vendo o quê? Ele está vendo almas, não corpos. Portanto, esse reinado não pode ser na terra, é no céu. Não diz o texto que ele está vendo corpos, que ele está vendo vidas, ele está vendo almas. Então nós temos que entender outra coisa. Esse reinado de fato não pode ser na terra. Estas almas aqui são as mesmas descritas lá no capítulo 6, verso 9, as almas que estão debaixo do altar, clamando. As almas reinam durante este período que vai da morte à ressurreição. Este período a gente chama em teologia de período intermediário. Nós não cremos nem no aniquilamento e nem no sono da alma. Nós não cremos nisso. O que nós cremos, e que a Bíblia diz, é que quando uma pessoa morre, o seu espírito, diz Hebreus capítulo 12, verso 23, é imediatamente aperfeiçoado para entrar na glória. O que nós cremos é que quando uma pessoa morre, ela vai habitar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O que nós cremos é que morrer para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então a alma do crente entra no céu. E esta alma tem vida independente do corpo. E ela está reinando com Cristo no céu até o dia da volta de Jesus, da ressurreição do corpo, quando esta alma glorificada se unirá a este corpo glorificado. E então, com corpo e alma glorificados, veremos ao Senhor face a face, segundo Apocalipse 22, verso 3. Mas você nota então que este reinado é o reinado das almas, então não pode ser na terra, tem que ser no céu. Mais ainda, você vai notar que estas almas estão reinando com Cristo. Estão reinando com Cristo. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E a pergunta é: onde está Cristo? Agora, está no céu, à destra de Deus, no trono, governando, reinando. E aqueles que morrem no Senhor também vão para o céu. E estão com Cristo, reinando com Ele, participando da sua glória. Daí, queridos, nós estamos claramente entendendo nesse texto que não pode ser um reino milenar na terra, é um reino espiritual. A pergunta que você tem que fazer ainda: qual é a missão daqueles que estão reinando com Cristo? Veja o verso 4, porque o texto diz, no verso 4, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. É maravilhoso isso, porque os crentes não apenas vão para o céu, mas eles se assentam no trono. E a Bíblia diz que os crentes vão julgar. Vão julgar quem? Primeiro vão julgar as 12 tribos de Israel.
Mateus 19, 28. Segundo, os crentes vão julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 2. Terceiro, os crentes vão julgar os próprios anjos. 1 Coríntios 6, 2. Então a posição do crente é de corregência com Cristo. Ele não apenas está na glória, ele está no trono, reinando com Cristo. Essa é a nossa gloriosa missão. Os crentes estão no Monte Sião com Cristo. Os crentes estão cantando diante do trono e os crentes verão a Cristo face a face. Se eles estão reinando com Cristo, significa que eles estão participando da glória de Cristo. E daí, queridos irmãos, estão celebrando as vitórias de Cristo. Quem são esses que estão lá? Diz o texto aqui, os mártires. E todos aqueles que não receberam a marca da besta. Nós, quando estudamos Apocalipse 13, entendemos, à luz do contexto bíblico, que nós não podemos restringir a figura do anticristo a apenas o anticristo escatológico. Toda força hostil a Cristo ao longo da história encarnou a figura do anticristo. E desta forma, todas aquelas pessoas que mantiveram-se fiéis a Cristo e morreram na sua fé, são esses que agora estão reinando com Cristo neste período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Mas agora nós temos uma outra dificuldade que precisamos resolver no texto. Versículos 5 e 6. O que esse texto quer dizer para nós da primeira ressurreição e da segunda ressurreição? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos entender. A primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual e não física. A Bíblia diz que quando uma pessoa é regenerada, é convertida, que isto é uma ressurreição. Quando você recebe a Cristo, você morre e ressuscita para uma nova vida. Foi por isso que Jesus disse, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ainda que morra, viverá. A palavra de Deus vai nos informar que no momento em que você crê em Jesus, você passou da morte para a vida. É uma ressurreição espiritual. Então, quando você recebeu a Cristo, você ressuscitou. Você estava morto e reviveu. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos vivificou juntamente com Cristo, diz a Bíblia. Então, se você já creu no Senhor Jesus, você já passou pela primeira ressurreição. Você é bem-aventurado. E se você já creu no Senhor Jesus Cristo e passou pela primeira ressurreição, que é a regeneração, a segunda morte não pode mais pegar você. Por quê? O que é a segunda morte? É a condenação eterna. Aqueles que creem no Senhor Jesus não podem ser condenados eternamente. A segunda morte é a morte eterna. E quem foi convertido, quem recebeu a Cristo, nunca poderá ser condenado. Então vamos entender. Quem morre uma vez, morte física, crendo no Senhor Jesus, ressuscita-se 2 vezes. Ressurreição espiritual, na conversão, e ressurreição corporal, na segunda vinda de Cristo. Quem morre 2 vezes, ou seja, espiritualmente e fisicamente, ressuscita uma vez só. É a ressurreição corporal para o juízo. Está claro? Se você ressuscitou 2 vezes, você só pode morrer uma, morte física, e às vezes nenhuma, porque se Jesus voltar e você estiver vivo, você não morre nenhuma vez, mas aí tem uma ressurreição só, e aí o outro é transformação, porque a Bíblia diz que se Jesus voltar, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Se Jesus voltar e nós já estivermos mortos, o nosso espírito vai já estar reinando com ele, e quando ele voltar, o nosso espírito volta com ele, e o corpo ressuscita e encontra com esse Espírito glorificado nas nuvens. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. De tal maneira que aqueles que ressuscitaram a primeira vez, espiritualmente, foram convertidos, eles são bem-aventurados, porque eles não experimentarão a segunda morte. Vamos à terceira cena deste texto. Versículos 7 a 10. 7 a 10 é a derrota final de Satanás. Entenda, por favor, isso.
Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos entender. Essa batalha aqui é outra batalha que aquela já descrita lá no capítulo 16 e também no capítulo 19. São batalhas distintas? Ou é a mesma batalha? Esta batalha é outra batalha além da batalha do Armagedon? Preste atenção, volte aí a sua Bíblia, por favor, no capítulo 16, versículo 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esta é a grande peleja, você percebe? Você percebe? No versículo 16, então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Logo depois, se você notar isso, você está dentro do contexto das 7 taças da ira de Deus. Então, são os flagelos finais da ira de Deus, a consumação da cólera de Deus. É a derrota final dos inimigos de Deus. Mas no capítulo 19, versículos 19 a 21, há uma outra batalha, que não é outra, é a mesma. Só que Apocalipse está escrevendo as mesmas coisas por cenas diferentes. Olha aí, versículo 19. Vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e logo no final, você vai ver que os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então você percebe que o Armagedon e esta outra batalha aqui são batalhas universais. É a grande batalha do Deus Todo-Poderoso. Logo em seguida você vai ver no capítulo 20 que esta batalha é uma batalha também universal, porque vem seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, com os números, como a areia do mar. Então, embora registrada em cenas diferentes, estão se referindo à mesma batalha, à mesma verdade. Não são batalhas diferentes. A mesma batalha é a batalha final, de tal maneira que, embora o livro de Apocalipse registre a queda da Babilônia, no capítulo 17 e 18, a queda do anticristo e do falso profeta, no capítulo 19, a queda do dragão de Satanás, no capítulo 20, estas quedas acontecem ao mesmo tempo, exatamente quando Jesus volta. Aparecem em quadros diferentes, mas no mesmo tempo, porque estas cenas estão em sessões paralelas. Quando Jesus voltar, ele vai matar ou vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Ele vai derrotar Satanás. Ele vai derrotar a meretriz. Ele vai derrotar os inimigos. Esta vitória vai ser completa, final e total de todos os inimigos de Deus ao mesmo tempo. Isso é importante entender. Se você perceber, por que ele usa Gog e Magog? Porque Gog e Magog, lá em Ezequiel 38 e 39, é a batalha final contra o povo de Deus. Por que esses inimigos são numerosos? Mas ao mesmo tempo que são numerosos, eles são derrotados. Para nos ensinar 2 coisas. Primeiro, para corrigir o otimismo irreal dos pós-milenistas, que acreditam que o mundo, no tempo final, vai ser um paraíso na terra. Vai ser algo maravilhoso. E a cena não é bem essa, não. A cena do final não é de paraíso, não. É de grande tribulação, é de apostasia, é do pouco tempo de Satanás, é do reinado de anticristo, é de uma perversão sem precedentes na história da humanidade. E também para corrigir o pessimismo doentio. Não importa a fúria do inimigo, a quantidade dos inimigos, a Bíblia diz que eles vão ser derrotados implacavelmente, repentinamente, não com armas,
mas pela manifestação da glória do Filho de Deus. Agora, já podemos entrar para a última cena. Versículos 11 a 15. A última cena é a cena do juízo final. E diz o texto: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem é esse que está sentado no trono aqui para julgar? Quem é o juiz? É o próprio Jesus. Deus já estabeleceu um dia, já determinou um varão, e este é Jesus. E é maravilhoso entender, queridos, que aquele que, ao longo dessa dispensação da graça, se ofereceu como advogado, aqueles que o recusaram como advogado, vão ter que encará-lo e enfrentá-lo como juiz. Ele vai se assentar no trono. E esta cena é uma cena tão solene, tão tremenda, que a Bíblia diz que a natureza vai fugir. Se você ler o registro do juízo no capítulo 6, a cena lá é tremenda, porque você percebe o universo se encolhendo, um universo como se tivesse sem colunas, um universo que começa a desabar, e os homens desesperados, e eles estão desesperados, não é porque o universo está querendo cair na cabeça deles, não, e eles estão desesperados, tentando esconder, mas não é do universo, não, estão tentando esconder da presença de Deus, que está no trono, é da presença deste juiz, que fogem as ilhas, que fogem os céus, que fogem a terra, que tentam fugir os homens, mas ninguém pode escapar diante daquele que está no trono. E diz o texto, que os mortos começam a ressurgir, os grandes, os pequenos, o mar começa a devolver os seus mortos. Ou seja, não importa quando, onde a pessoa morreu, onde ela foi sepultada, se não foi sepultada, se foi queimada, se foi incinerada, se foi comida por feras, não importa onde, quando, como, os mortos vão ressurgir. Eles vão ressurgir. E temos que entender aqui, que esta ressurreição é a ressurreição geral, não é a ressurreição apenas dos ímpios. Não faz sentido você entender que só os ímpios estão ressuscitando e entrando no juízo final, porque se fosse assim, não teria o mínimo sentido o que está escrito no verso 15. Também foi aberto o livro da vida. E aqueles que não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago do fogo. Ora, esse texto não teria sentido se nesse juízo não estivessem também os crentes, os salvos, porque certamente foram encontrados muitos, os eleitos, no livro da vida do Cordeiro. E os que foram encontrados no livro da vida do Cordeiro, esses não foram lançados no lago do fogo, mas esses entraram para as bodas do Cordeiro, para celebrar com o Cordeiro para sempre. De tal maneira, queridos, que este julgamento, este juízo, é o juízo universal. E ao mesmo tempo que é universal, porque alcança a todos, é absolutamente individual, porque somos informados no verso 13, e foram julgados um por um. Um por um. Ele é individual também. Ninguém poderá escapar. Agora veja você que este julgamento, além de universal e de individual, ele é justo. Justo. Porque diz o texto que os livros são abertos e cada um é julgado segundo as suas obras. Se ninguém poderá ser julgado, ou melhor, se ninguém poderá ser justificado diante de Deus pelas obras, as obras tornam todos também indesculpáveis diante de Deus. Se vão ser julgados pelas obras, as pessoas vão receber o que merecem. É óbvio. E ninguém pode entrar no céu por méritos, porque a Bíblia diz que os nossos atos de justiça diante de Deus, as nossas obras de justiça, aos olhos de Deus são como trapo de imundície. Pelas obras, ninguém pode salvar-se. Mas pelas obras, os homens serão condenados, porque receberão o que merecem. E é por isso que o novo livro é aberto, o livro da vida, porque a salvação é questão de graça. E ninguém entra no livro da vida porque é bom, porque fez boas obras, mas entra-se no livro da vida, é inscrito no livro da vida todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que confessam o Cordeiro, aqueles que creem no Cordeiro, aqueles que são salvos pelo Cordeiro. Então a salvação é de graça. Mas irmãos, eu encerro dizendo o seguinte, que o texto conclui que não apenas o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo, mas diz a Bíblia, versículo 14, que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. A morte é o estado e o inferno é o lugar. É o lugar de tormento neste período intermediário
entre a morte e a ressurreição. A partir de agora, a morte e o Hades e o inferno foram lançados no lago do fogo, ou seja, a partir do juízo, nunca mais, nem no céu, nem no lago do fogo, pode existir mais separação entre corpo e alma. Tanto os remidos vão estar de corpo e alma para sempre reinando com Cristo, como os que foram condenados estarão para sempre com corpo e alma, sendo atormentados de dia e de noite por toda a eternidade. E esse texto termina de modo muito solene, que eles serão atormentados de dia e de noite, para sempre. Não há universalismo aqui, há salvos e perdidos. Não há aniquilamento dos ímpios aqui, há condenação eterna, assim como a bem-aventurança eterna. E a minha conclusão é esta: diante de uma cena tão dramática como do juízo, e a Bíblia diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para sermos julgados segundo as nossas obras. É só mais um pouquinho, e nós estaremos lá. A pergunta é, estamos preparados para aquele grande dia? Poderemos comparecer diante dele fiado nas nossas obras? Nós que escapamos dos juízos dos homens, poderemos escapar do juízo de Deus? E preste atenção você que o juízo final é diferente de todos os outros juízos daqui, diferente, porque naquele juízo haverá juiz, mas não haverá jurados. Naquele tribunal haverá acusação, mas não haverá defesa. Naquele tribunal haverá condenação, mas não haverá apelação. O juízo final é a última instância. Não tem onde mais recorrer. Mas a Bíblia diz que a única maneira de você fugir deste dia da ira e do juízo é você entregar sua vida para Jesus, de você crer em Jesus. Porque a Bíblia diz, em verdade eu vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você hoje crê no Senhor Jesus, você tem a garantia de que quando você chegar lá, você vai só escutar esta boa e doce palavra: pode vir, bendito do meu Pai, entra na posse do reino, que está preparado para você desde a fundação do mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos console, que Deus nos encoraje a andar com Ele e a proclamar este evangelho da salvação enquanto é tempo, enquanto é dia. Vamos orar ao Senhor.